Seja muito bem-vindo ao Papo de Recorrência. Eu sou Christian Caires e estou aqui com um cara hoje que tem uma agência, né? Que foi eleita a agência uma das 30 melhores agências digitais do Brasil, né? Sou suspeito para falar, mas tenho certeza que ele vai contribuir bastante. Rodrigo, CEO da WebSnap. Seja muito bem-vindo, cara. É isso aí, Christian. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você hoje. Vamos compartilhar informações, vamos agregar aí para o povo que está assistindo a gente. Legal. Eu acho que, só para complementar um pouco aqui nossa abertura, né, nosso bate-papo, e eu, antes de passar a palavra ali para o Rodrigo, o Papo de Recorrência tem esse viés, né, Rodrigo? Eu sempre falo isso aqui com o pessoal, de trazer empresários que vivem na prática o modelo de negócio de recorrência para trocar uma ideia, bater papo e trazer insights sobre vendas, né, sobre estratégias de marketing, sobre estratégias de atendimento para poder reter os clientes. Às vezes algumas estratégias mais mirabolantes. Eu lembro aqui que no nosso bate-papo teve uma entrega de drone, hein? Um negócio que saiu em matéria nacional, uma estratégia feita aí, depois a gente vai falar um pouco sobre. Então, a ideia é trazer quem vive na vida real, né? Negócios que, de fato, vivem esse modelo, e não só na teoria, mas na prática, que passam desafios diariamente nesse dia a dia, né? Nesse tipo de negócio. Então, eu acho que antes de tudo, Rodrigo, compartilha você um pouco sobre a sua história, quem é o Rodrigo, para a galera conhecer, né? Então, antes mesmo do Cris falar, acho que é mais importante o Rodrigo explicar ali o que é a WebSnap, quem é o Rodrigo, os primeiros minutos ali para o pessoal te conhecer. Tá, legal. E o que a história é essa, né, entre as 30 melhores agências digitais do Brasil? Vamos nessa, vamos falar disso também. Boa. Bom, me chamo Rodrigo Caminiti, eu sou gestor da agência WebSnap, uma agência que começou em 2009, começou como uma agência especializada em redes sociais. Nós fomos uma das primeiras agências a trabalhar com redes sociais, a oferecer serviço de redes sociais no Brasil. E esse foi o nosso início, né? E desde então, muita coisa mudou, a gente evoluiu bastante. Hoje a gente trabalha oferecendo serviços mais estratégicos para empresas B2B. Esse é o nosso foco. A gente aborda e conversa bastante e leva atividades de marketing digital para empresas B2B. E nesses últimos tempos a gente entrou nesse ranking aí das melhores agências digitais do Brasil. E a gente fica muito feliz, muito orgulhoso por isso, porque é um trabalho de muitos anos, assim, de formiguinha, construindo. Todo mundo que é empreendedor sabe o quanto tempo leva para uma empresa começar a prosperar e começar a lucrar de uma forma saudável. Uhum. Então, inclusive o nosso logo é um pinguim. Eu trouxe um presente para você hoje, então vou mostrar para o pessoal. Verdade, né? O logo dos caras é um pinguim. Até falei pro Rodrigo, obrigado, viu, cara, pelo presente. Aí, ó, pinguinzinho Mostra aqui pro pessoal. Pinguinzinho aqui da WebSnap. Tem um nome o pinguim? Ou não? Cara, a gente tá conversando de fazer... Vou deixar ele aqui. Ainda não tem. A gente tá conversando de criar um nome para esse nosso mascote. Né? Mas é algo que marca as pessoas, né? Você fala, eu lembrei de você por causa do pinguim. Sim. Então faz parte da nossa estratégia, posicionamento, usar esse pinguim para lembrarem da nossa empresa por ser diferente mesmo. Que legal, os nossos clientes, parceiros, colaboradores, todo mundo ganha um pinguinzinho desse aí como... Para que seja um marco, para que seja algo representativo. Boa. Bacana, eu acho que só para contextualizar um pouquinho quem é o Rodrigo, a marca da WebSnap, né? E eu acho que assim, Rodrigo, conta um pouco da trajetória, né? Uns primeiros minutos. Como que você criou a WebSnap? Foi em 2009? De onde surgiu o marketing digital? De onde que surgiu a tua vontade de empreender, o negócio? Como que você pensou nisso, né? Acho que trazer um pouquinho da essência ali também do Rodrigo do negócio. Sim. No meu último ano de faculdade, era uma época de auge do Orkut. Você chegou a pegar o Orkut? Você é mais novo que eu. Sou, mas peguei a época do Orkut. Comunidade. O Orkut bombava. Que tá voltando agora, né? Fiquei sabendo aí que estão querendo voltando, fazer voltar. Mas já tentaram voltar algumas vezes. O Orkut, o ICQ. Vamos ver, vamos esperar. Vamos ver. É difícil essa nova era de TikTok. Vamos ver, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. E aí, nesse último ano de faculdade, eu percebi que muitas marcas estavam nas comunidades do Orkut de uma forma indireta. E aí eu falei, por que as empresas não estão aqui? São só pessoas, não tem empresas, não tem ninguém monitorando isso aqui. E aí foi a primeira ideia de negócio inovador que eu tive nessa época. Eu vou montar uma empresa que faz gerenciamento de redes sociais com foco no Orkut. E aí quando a gente começou com o Orkut, com o Twitter,
o Facebook estava nascendo ali, estava chegando no Brasil ali 2009, 2010. Existia ainda o MySpace, enfim, várias redes sociais. E eu entrei como uma agência especializada de redes sociais em 2009, muito inovador para a época. E esse foi o nosso começo, assim. Logo de início a gente conseguiu algumas grandes contas, alguns grandes clientes. Na época, aquela marca CCE, é uma marca de TV, de né? TV, de notebook, de eletrônicos que, na época, eles estavam ainda se encontrando assim nessa parte digital. E foi o nosso começo, assim, foi o nosso primeiro contato com uma grande marca e ajudou a impulsionar os próximos anos da agência. Legal. E aí, vamos dizer que esse foi o seu primeiro case ali, o primeiro cliente grande da agência, onde você identificou que agora acertamos a estratégia, acertamos o posicionamento que a gente buscava como especialista de redes sociais. E aí, legal, isso 2009 nasceu, mas 2000 e quê? Porque a gente fala assim, né? Tem um trajeto aqui no meio do caminho, né? Provavelmente não foi no primeiro mês, no primeiro ano, que já deu a primeira cartada, assim, né? Só para entender um pouquinho como não, eu gostaria que fosse essa primeira cartada. E não, os maiores desafios foram desafios como empreendedor mesmo. Sim. Porque é aquela história, né? Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje naquela época, eu tinha estourado com toda certeza. Só que eu não tinha muito conhecimento, não sabia precificar direito, não sabia vender. Cara, não tinha nem trabalho de rede social, né? Tipo, é mais ou menos isso, né? Isso que eu queria extrair de você aqui. Como que precificava isso, como montava uma estratégia, não tinha nada, né? Pois é, para você ter uma ideia, quando eu abordava os empresários, eu batia na porta de empresa grande, assim, né? Eu lembro que uma das empresas que eu bati na porta foi aquela empresa de preservativos, Blautex. Pode falar o nome de marca aqui? Pode, sim. Empresa Blautex. Foi muito legal o bate-papo com eles. E assim, é uma empresa de público jovem que precisaria estar atento a essas tendências das redes sociais. E aí eu falei, olha, eu sou uma agência de gerenciamento de redes sociais. Ele falou, rede social? O que é rede social? Então, para você ter uma ideia, esse termo rede social, que é comum para a gente hoje, todo mundo sabe o que é uma rede social, mas você falava rede social em 2009, 2010, o pessoal não entendia. Rede social... E aí eu tentava explicar, educar, né? Educava, explicava, e assim, o pessoal grande do marketing, assim, e eles não entendiam. Eu tinha que explicar, eles falavam, é internet, é parte digital. Eles colocavam tudo no bolo da internet ali. Então teve esse desafio, sim, de educar. Então cada reunião era um desafio, que tinha que explicar primeiro o que era, depois fazer ele entender que ele precisava daquilo. E isso eu, moleque, ali com... sei lá, 20 anos, né? 20 anos, 21 anos. E tinha esse preconceito também. Falou, pô, um moleque aqui na minha sala conversando comigo que tem, sei lá, pessoas de mais de 40 anos, com experiência. Com bagagem, diretor de marketing, gerente de marketing. Então, rolava um pouco de preconceito dessa questão, tipo, quem é esse menino falando aqui comigo? Hoje já não tem mais isso. Hoje o pessoal aposta mais nessas ideias inovadoras. E como você chegou a pensar nessa estratégia de rede social, né? Eu entendi que isso estava como para colocar esse posicionamento. Eu entendi que estava aparecendo isso no mercado. Você comentou ali, MySpace, Facebook, Instagram. Não tinha nem Instagram, na verdade, na época. Era mais Facebook, Orkut, etc. Mas como que você definiu? Porque eu tenho certeza que na época, né, você não tinha posicionamento. Eu tenho que colocar aqui um diferencial competitivo, onde você é a única do Brasil especialista em redes sociais. Isso é o meu diferencial de... Não, duvido que você pensou isso na época, mas... Como que você escolheu isso? Por quê? Por que a rede social? Óbvio que esse provavelmente foi uma parte do movimento, mas... O que te chamava a atenção nesse modelo? Como que você definiu isso como estratégia na época? Como que foi seu modo de pensar na época, né? Porque hoje é mais estratégico o seu modo de pensar, né? Muda muito. Na escolha desse modelo de negócio da época, com certeza não foi estratégico. Foi um pensamento muito básico, do tipo, tem muitas pessoas aqui e existem comunidades com essas marcas. Tem grandes empresas, estão falando das grandes empresas aqui, elas não estão olhando para isso, não estão respondendo. Foi um olhar base, assim. Então, não tinha muita estratégia. A ideia era, existe pessoas aqui, elas estão falando das marcas e essas marcas precisam participar disso de alguma maneira. Sim. Só não sabia exatamente ainda como. Porque aí, na época, a gente começou a criar perfil de empresa no Orkut, perfil de empresa no Facebook. E antes o Facebook não tinha página. Sim. Antes o Facebook era só para pessoas. Então, eu sou da época que o Facebook você só podia criar perfil para pessoa. Depois que surgiu as fanpages, né? Isso veio depois. Então
a gente tentava encaixar as empresas mesmo não tendo espaço para elas ainda nessa época. E é quando virou o lado das empresas, né? Quando elas começaram a entrar, mesmo aí ficou mais fácil. Aí as próprias redes sociais colaboraram para isso, para que as empresas entrassem nessas redes sociais. Mas até então era um espaço só para pessoas comuns, assim, que queriam dividir opiniões. Então foi uma coisa meio de, orgânica ali. Tem espaço. Eu olhava assim, tem espaço. Por que as empresas não estão aqui ainda? Era essa a minha dúvida que tinha e por isso que eu comecei. Eu falei, vai dar certo. E aí iniciou, essa foi uma das primeiras empresas. Eu tenho um cliente que ele está comigo até hoje, que é uma empresa que faz escapamentos esportivos. Eles que fazem os carros da Stock Car, da Mercedes Cup. Então, eles é referência no Brasil. Até hoje, desde a época. Então, meu primeiro cliente, na verdade, esse foi o primeiro de todos, né? Antes da CCE. E está comigo até hoje. Legal. E existe uma parceria muito legal e o trabalho continua, né? Isso faz parte da nossa agência também. A gente tem muitos clientes com mais de 10 anos de parceria. Legal. Então, essa parte de recorrência. Então, imagina um cliente de recorrência com mais de 10 anos, né? Tipo, o quanto que ele já gerou de rentabilidade para mim, o quanto de relacionamento eu tenho vivido com essa conta. Então, eu tenho um pouquinho de bagagem para contar um pouco assim o que é recorrência. Legal. E recorrência de longo prazo. Recorrência de 1 ano, 2 anos, a gente consegue. O que é recorrência 5, 6, 10 anos, né? Aí já vai para um outro nível. Uma vida praticamente ali só prestando serviço para aquele cliente, né? Para um dos, né, que você tem. Exatamente. Fora as indicações que vem no meio desse caminho. O cara que está 10 anos com você, ele vai indicar muito você. Ele é o seu fã, ele virou seu fã. E vem outras empresas dessas parcerias de longo prazo. Legal. Então, esse primeiro momento é o marco de criação ali, onde você teve os primeiros clientes. Vamos na raça, né? Enxerguei uma oportunidade aqui, vou bater de porta em porta e fechou os primeiros contratos. E aí, beleza. Isso 2009, 2010, aí 2011, 2012. E aí, uma das coisas que a gente colocou aqui, 2014, você... tem uma matéria aí que fala de um dos clientes, né? Eu queria que você contasse um pouco desse case aí, dessa estratégia. Que foi a primeira entrega de pizza via drone do Brasil aí. Legal. Eu, como estudante... Não sei, já não os primeiros clientes também, ou foi um cliente que vocês arrumaram na época? Foi um dos primeiros clientes que, sei lá, já estava no 4º ano de parceria. Então, era uma pizzaria na época. A gente ainda atendia muito restaurante. Hoje, nós não atendemos mais. Só que inovar em pizzaria, né? É que assim, o legal é que pizza tem essa liberdade para inovação. Dá para brincar, dá para fazer muita coisa com pizza. Então, é uma pizzaria local da região. E eu, enquanto estudante, eu adorava, né? Quem trabalha com marketing, publicidade, sempre sonhou em fazer o comercial. Fazer um comercial. O comercial da Coca, né? Se eu fizer daquele jeito, nossa, essa minha ideia é brilhante. Se alguém aceitar fazer essa ideia, todo mundo já sonhou. Até o pessoal aí, os videomakers, sonha com isso. E fazia aquele comercial perfeito que ia impactar o Brasil inteiro. E nesse momento, tava rolando muito vídeo viral. Né? Até hoje a gente fala muito, o que pode fazer? Aquela ideia incrível que vai viralizar. E na época, eu falei, e se a gente entregar uma pizza via drone? A gente fazia tudo para esse cliente. A gente cuidava das redes sociais, da comunicação do site, enfim, a comunicação como um todo. Mas eu falei... E drone, eu acho que 2014, né? Pelo que eu vi aqui. Sim. 2014, drone... Acho que também era uma fase que estava começando a falar sobre isso, né? Sim, era o comecinho do drone, assim, estavam começando a falar, nossa, será que o futuro vai ser entrega via drone? Sim. Então, esse assunto estava surgindo já nessa época. Conectou as coisas ali. E aí eu falei, e se a gente fizer a primeira entrega de pizza via drone do Brasil? E a ideia era essa, fazer a primeira entrega de pizza via drone do Brasil. Chamei o cliente para conversar, o cliente, é uma pizzaria, né? Não sei. Eu falei, eu te ajudo a bancar essa ação. Eu falei, vai dar tanto, porque tinha o custo dos drones, do videomaker, do lugar para entregar a pizza. Mas você imaginava que aquilo podia dar uma repercussão, óbvio, né? Não, eu tinha certeza absoluta que ia dar certo. Eu não tinha margem de dúvida. E você chegou a pesquisar se tinha alguma no Brasil que tinha feito? Pesquisei, não tinha. No mundo, tinha uma nos Estados Unidos que foi a Domino's. Que foi a primeira do mundo. Eu falei, eu posso ser a segunda do mundo. Eu acho que eu ainda não consegui identificar. Tenho quase certeza que eu fui a segunda do mundo e a primeira do Brasil. Então, eu não tinha sombra de dúvidas que ia repercutir. Cara, porque tinha repercutido fora do Brasil já. A da Domino's repercutiu também lá?
Também, né? Repercutiu Então, isso internacional. Isso que é legal. Desculpa até te interromper, mas acho que é legal puxar, porque tem muita coisa que a gente pega de fora e traz pra cá, né? Claro. Não, eu tenho certeza que muitas ideias que acontecem lá fora, se a gente faz no Brasil, história dá tão certo quanto... Sim. Assim como hoje em dia, essas estratégias de Instagram, pô, tá dando certo nos Estados Unidos, vamos trazer pra cá. Então, isso era uma convicção sua. Cara, deu certo lá, com a Domino's, que é a maior pizzaria. Mas não era nem por isso. Não era nem pela Domino's, era que não tinha como dar errado. Assim, era uma certeza, a mesma certeza que o sol vai nascer amanhã, ia estourar, ia dar muito certo, e deu. Né? E foi o que aconteceu. Né? Quando a gente fez a entrega e divulgou pra imprensa... Tudo combinado com o cliente e a entrega, tudo certinho? Tudo combinado. Foi tudo muito bem organizado, planejado. Até a entrega de pizza a gente tentou umas 3 vezes. A primeira entrega tava ventando no dia. Tava todo mundo lá pronto pra... Não deu, teve que ir pro dia seguinte. Dia seguinte choveu. Aí no terceiro deu certo. Aí no terceiro foi. E aí a gente fez o pior que tudo que vai dar certo parece que tem umas... resistência. Umas impactos antes, né? Umas trava, né? Essa resistência eu descobri que é da vida também. É comum. Tudo que você quer fazer uma coisa que você tem certeza que vai dar certo, tem uma resistência que vai aparecendo no meio, assim. Meio que pra testar você. Tipo, você quer mesmo, né? É algo te perguntando, você quer isso mesmo? É certeza? E aí entregou, deu certo no terceiro dia e tal. E aí entregou, a gente pagou um pouco a mais pro pessoal dos vídeos lá, que vai falar, pô, a terceira vez que a gente tá aqui não dá certo, tive que combinar um outro orçamento lá. No final deu certo, entregamos a pizza, e aí quando entregou, viralizou. Né? Aí saiu no SBT, o Danilo Gentili, que é lá da região do ABC, falou, tem pizzaria na minha cidade já entregando via drone. Saiu Ele falou no The Noite lá? No The Noite, ele falou no The Noite. Que legal, tá no site lá, depois dá pra acessar. Da pizzaria lá. Da WebSnap como case também. Isso, tá como case lá no nosso site, dá pra assistir por lá. Saiu na Rede Globo, nas principais rádios, todas as rádios, nos portais também de tecnologia, todos os portais de tecnologia, então repercutiu muito, assim, foi muito legal. YouTube... E o resultado pra pizzaria, assim, o que você... Porque é um negócio local, né? Sim, Se fosse algo, tipo, nível nacional, é uma coisa, né? Ó, pra você ter uma ideia, foi em 2014 essa ação, até hoje os garçons... recebem alguns clientes que falam, pô, e aquela pizza via drone? Vocês já começaram a entregar a pizza via drone? Como que tá? Então, até hoje, os garçons recebem alguns comentários assim dos clientes comentando dessa brincadeira. Então, na cidade ali, na região, pô, todo mundo ficou sabendo. Estourou, assim, todo mundo ficou compartilhando, viralizou mesmo, assim. Legal. Foi muito top. Legal. Então, isso foi uma estratégia feita por um cliente ali, né, nesse 2014 ali, e a gente tava falando um pouco também antes sobre posicionamento, né, a forma que você... Porque era uma agência de digital, né, e aí você fez uma união ali da entrega via drone, junto com campanhas de rede social, provavelmente. Como que foi orquestrar a divulgação disso, né? Porque eu acho que a mídia, tanto o Globo... quanto o exemplo lá do Gentili, deve ter sido espontâneo isso, né? Talvez algo... Vocês imaginavam que poderia ser uma matéria, mas o que foi programado nessa estratégia? Acho que para compartilhar um pouco da estratégia com o pessoal. Você sabia que isso era uma coisa que ia funcionar, que era fazer aquele movimento, aquela campanha e gravar. Legal, mas eu vou soltar isso na onde? Como que foi a programação, né? Tráfego pago, né? Rede social, E aí fazer o primeiro barulho do negócio, né? Então, teve uma programação, um planejamento bem preparado para que isso desse certo. E aí, a parte mais base é postar nas próprias redes sociais da pizzaria. Essa era a base de tudo. A gente entrou em contato com alguns influenciadores do tipo, vai sair uma notícia diferente aqui para vocês. Vocês topam postar? Vocês querem ser os primeiros a receber? Então, teve alguns contatos com influenciadores da época e também assessoria de imprensa. Então, teve esse serviço de assessoria de imprensa que disparou isso para a mídia, para os grandes portais, para a televisão, para os jornais da época. Então, foi esse preparo que a gente teve e deu muito certo, né? Teve uma... Aproveitar que a gente já está nesse assunto. Teve uma repercussão negativa de tudo isso, que foi no G1. Né? Infelizmente, foi o G1. Foi o G1? Mas o que falaram ali? Isso é o que todo mundo pergunta. Hoje eu gosto de falar, eu tô no G1, só não me pergunte como, né? Porque assim, o G1 não foi o primeiro a dar a notícia. E eles gostam, né, de ser referência. E aí o cara do G1 me ligou, todo amigão. Cara, isso eu fiquei bolado na época. Ele me ligou todo amigão, pô, parabéns pela ideia, pela ação. Quem fez 1000 perguntas e eu fui entregando. Qual foi o modelo do drone? Quantos drones? Contei tudo pra ele, né? No dia seguinte, ele postou uma notícia falando que essa ação estava na mira da ANAC. ANAC, para você conhecer,
é a parte que regula os céus aí do Brasil. Então, o que ficou entendido para mim? Que ele foi e denunciou. E a gente entregou uma Pegou pizza todas voadora e ele falou que isso poderia ser ruim, poderia ter entrado na turbina, né, de um helicóptero. Nossa. Porque na época não tinha lei para drone. Hoje Sim. tem, hoje é tudo Sim, regulamentado. Na época não tinha Ele lei criou uma matéria para repercutir de uma maneira... Exatamente. Então, pelo que eu entendi, ele denunciou a gente, a ANAC, e criou a notícia em cima da própria denúncia dele. Entendi. Entendeu? E eu falei, cara, não é possível. E depois chegou uma cartinha da ANAC lá. Foi uma grande situação que eu tive que lidar, mas no final deu tudo certo. Só pelo positivo. fato, que você falou, como talvez não tinha notícia em primeira mão. Ele quis criar... preciso criar alguma coisa em torno disso que então, repercuta da mesma forma. Mas foi aprendizado, cuidado com jornalistas, né? Quem tiver... É verdade, cara. Quem estiver crescendo aí sem um pé atrás, meu, qual a intenção dessa matéria, mas foi uma experiência boa. Te ajudou, certeza, no futuro para Não, tô preparado para os próximos jornalistas aí. Pode vir perguntar. Essas perguntinhas aí sempre tem uma intenção por trás. É isso, boa. Então, legal, cara. E aqui você fala um pouco também, a gente estava conversando, igual comentou, de posicionamento, né? Teve algum posicionamento da agência, né? Um exemplo da marca Pinguim é uma coisa específica. Eu queria até entender o porquê que você definiu como posicionamento Pinguim, o que porque o que eu percebo, assim, do que você vai montando, tudo é muito estratégico, né? Então, vou fazer um negócio do drone. Você tinha um feeling, mas tinha um porquê daquilo, você queria construir, tinha um posicionamento que você queria montar, né? Provavelmente você usou isso muito como case, viralizamos, repercutimos, fazendo uma ação para um dos nossos clientes. Então, é tudo muito bem pensado, muito pensando num posicionamento, numa autoridade ali para a agência. Me explica um pouco ali, algum posicionamento que vocês tiveram que ter, alguma coisa que você construiu de maneira mais estratégica para ajudar quem está construindo uma marca, né? Tá. E depois até me tira a dúvida do Pinguim, que de fato isso foi uma dúvida, né? Sim, é uma sim. coisa que me marcou. E vamos começar pelo próprio Pinguim, e é como você falou, sim, tudo tem um porquê. Uhum. E o Pinguim, eu espero o cliente perguntar, eu espero a pessoa, por que um Pinguim? Porque aí a gente entra já nessa parte principal, que são os valores da agência, que é relacionamento, adaptação, foco, comprometimento. O Pinguim, ele sempre anda junto com outros pinguins, sempre mantendo um bom relacionamento. A adaptação, ele se adapta bem ao ambiente frio. Ele é focado em tudo que ele faz. Então, quando a pinguim fêmea coloca o ovinho, o pinguim macho fica ali em cima chocando até nascer o filhotinho. Uhum. Comprometimento, quando o pinguim encontra a pinguim fêmea, ele fica com ela pro resto da vida. Uhum. Então, são esses valores do pinguim que justificam o nosso dia a dia. Que a legal. gente fala muito sobre esses valores internamente ali com os nossos colaboradores. Os clientes mais próximos já sabem dessa história. Então, esses valores a gente leva para a vida mesmo, internamente, para os nossos clientes, para todo mundo envolvido. Eles sabem que o Pinguim está relacionado a esses valores que a gente leva muito a sério no nosso dia a dia. Uhum. E isso daí foi com base nos valores, mas o Pinguim veio primeiro, ou na escolha do Pinguim, quando você foi definir missão, preciso criar um mascote. Aí vou pensar no animal, aí vai ser o pinguim, ou tem algum um amuleto, alguma coisa específica, né? Além das características que você falou. A introdução do Pinguim veio muito antes de eu abrir a agência. Muito antes de eu abrir a agência. E, a princípio, era uma simpatia pelo Pinguim. Uhum. E aí, depois, a gente foi criando, foi elaborando o significado do porquê do Pinguim. Mas começou lá atrás, quando eu tinha meus 15 anos, uma coisa mais minha, assim, de ter simpatia, de ser algo diferente. Sim, sim. E aí, depois, a gente criou um significado para tudo isso. Que aí rege hoje todo o ritmo ali da agência de comprometimento, dos valores, né? Como você executa o dia a dia ali na agência, no caso. Exatamente. Tá. E com o time, como é isso, cara? Falando de liderança um pouco agora, né? Como que é viver isso na prática, os rituais que vocês têm ali? Muito bom. Isso tem a ver com cultura, né? Quando a gente entra em valores, tem muito a ver com cultura. E eu tenho muitos aprendizados com cultura também. E aí eu descobri que é algo que tem que relembrar a equipe diariamente, ou pelo menos uma vez por semana, ou tem que fazer parte dos nossos rituais. Então, existe uma daily com a minha equipe hoje, eu participo de maior parte delas, e a gente sempre puxa esse assunto para falar sobre isso, sobre relacionamento, adaptação, comprometimento. Então, quando a pessoa acerta no comprometimento, fala, pô, você foi comprometido, aqui você foi comprometido, legal. Muito bom, você está honrando os nossos valores. Então, a gente sempre caminha, norteia o que está acontecendo no dia a dia através desses valores. E aí, e desafio que você teve com isso, né? Nessa questão de liderança, de cultura, o que você vê que dentro do teu papel como líder, né, e CEO do negócio,
quais são os pontos que você mais tem dificuldade, né? Porque hoje é muito falado sobre cultura, é muito falado sobre liderança, muito falado sobre isso, mas o que você enxerga ali como desafio, né? Hoje eu tô com 22 colaboradores na minha agência. Então, eu vejo que enquanto ainda é uma equipe enxuta, eu consigo ter o pessoal próximo e eles absorvendo esses valores. Conforme vai crescendo, fica cada vez mais complexo. Manter as pessoas dentro disso, engajadas dentro da cultura da empresa, pelo menos do meu modelo de negócio. Então, eu vejo um pouco como um desafio isso, sabe? De fazer a pessoa entender os valores, a entrega que deve ser feita deve ser com base nisso. Porque às vezes o pessoal esquece, né? Às vezes o pessoal não lembra ou sai do caminho e tem que estar o tempo todo treinando, lembrando, nas reuniões falando sobre isso. Então, eu acho que existe esse desafio de cultura mesmo, de manter o pessoal engajado para que tudo flua bem e entre em harmonia, né? Tudo, a equipe trabalhando bem, os clientes recebendo um bom trabalho e eu como gestor vendo tudo isso funcionando de uma forma harmônica mesmo. Legal. Eu puxei um pouco desse assunto, né, ali da questão da campanha, do posicionamento, e fui mais para uma linha liderança e tomada de decisões, né? Foquei um pouco aqui nos valores, né? A gente estava falando ali do Pinguim, você bateu nesse ponto de valores. Por quê? Eu acho que, como todo empreendedor, né? Isso é uma coisa que eu sempre estou batendo papo aqui com o pessoal, a gente tem um desafio, que é tem uma gestão de um time para você fazer, você tem valores ali na tua empresa, só que você tem o seu também autodesenvolvimento como líder, né? Então você tem normalmente crenças, você tem algumas coisas que você precisa melhorar, né? Com certeza o Rodrigo de 2009 não deve ser o mesmo Rodrigo de 2025, muita coisa mudou, muita coisa aprendeu, muita coisa desenvolveu, muita crença teve que quebrar. E aí você comentou, a gente constrói time para eles atender bem cliente, né? E tem uma crença muito que a gente fala sobre cliente, né? Que cliente sempre tem razão. E aí, ainda mais em agência, né? Agência isso é muito forte, tive uma agência também. Como que você enxerga isso? Acho que aproveitando para puxar um pouco mais na sua forma de tomar decisão, o cliente sempre tem razão, o cliente não tem sempre a razão. Na sua visão é o quê, né? De fato. O cliente tem sempre razão, é algo que a gente ouve bastante na época, no momento dos estudos ali da faculdade, ou até dos nossos pais, né, de criança. Quem está meio por fora ali, ouvindo um pouco dessa parte de mercado, de propaganda, ouve bastante essa frase, o cliente sempre tem razão. E na prática a gente descobre que não, né? Quando a gente vira gestor, quando a gente administra uma empresa, a gente entende que muitas vezes o cliente ele é sem noção. Tem cliente que ele é sem noção e vai da nossa parte saber gerenciar isso, né? Porque a pessoa também do outro lado, né? Se for ver, né? Então tem alguns erros também, né? Exatamente. E assim, o que acontece é que o cliente ele pode ser sem noção. A gente não. Nós, como agência, como dono da empresa, o atendimento, não pode ser noção igual ele. Então tem que ter limites. Então o cliente, ele nem sempre tem razão. Né? Nem sempre ele tem razão. E tem que colocar limites para que o relacionamento com ele flua. Até porque se colocar limites, ele te respeita mais. Então, nem sempre o cliente tem razão. Ele pode ser que esteja certo em alguns pontos, mas nem sempre ele tem razão. Tem que saber lidar com isso, até para a relação durar por mais tempo, para ser uma relação mais duradoura. Então, acho que isso é algo que tem que ser quebrado assim, e saber lidar com esse tipo de situação. Nem sempre o cliente tem razão. E eu estou perguntando exatamente sobre isso, exatamente pela questão da relação e daquele teu cliente que você comentou aqui de 10 anos. Então, é uma relação de 10 anos, 15 anos, não sei exatamente o tempo ali, mas é mais de 10 anos já, né? E provavelmente você teve vários embates nesse meio do caminho, né? Nem tudo foi rosas aí durante esse relacionamento. E não é todo mundo que perdura um cliente 10, 12, 13 anos junto, né? Não, com certeza. E nessa parte de atendimento ao cliente, às vezes a gente tem que desagradar ele um pouco. É meio difícil falar sobre isso, mas às vezes tem que desagradar para ele te respeitar, para ele entender, porra, tô falando com o especialista, eles são especialistas, deixa eu ouvir eles. Porque se for aquele cliente mandão, faz o que eu tô pedindo, eu tô pagando, faz o que eu tô... Cara, aí quebra total a relação, porque aí vira uma relação, eu tô mandando, você faz porque eu tô mandando, porque eu tô pagando. Então, e aí não funciona. Então, às vezes, tem que colocar limite, tem que desagradar. Pequenos desagrados assim... Faz parte, mas para mostrar que é para evoluir, que é para crescer, que é para levar para um lugar melhor. E eu acho que isso que você falou de o limite, ele de fato gera autoridade. Eu olhando um pouco agora a experiência que eu tive, de fato
muitos empresários ou clientes vai testar a gente nesse sentido. Porque tem cara que é nessa linha, tem cliente que vai ser nessa linha, eu tô pagando, tem que fazer. Que normalmente não é um cara dentro de um feed ali que você vai querer atender, mas tem aquele cliente que está te testando para validar se de fato você tem o... Porque você está sendo pago para fazer aquilo. E muitas das vezes não é agradar o cara. Muitas vezes é entregar um bom serviço e um resultado e às vezes enxergar alguma coisa que ele não está enxergando e ter tranquilidade de posicionar. Porque a gente fala muito sobre isso também lá nas empresas que eu atuei, hoje na academia, que normalmente como a gente está junto, né, lá na WebSnap, a gente está muito agradado pelo time, assim. Então, a gente ouve o que quer sempre, o time sempre dá sim para tudo, sempre tá tudo muito lindo. Ninguém fala umas verdades na nossa cara, né? E às vezes um prestador de serviço tá ali justamente para falar a verdade, para entregar o que de fato tá precisando pro negócio e nessa linha de, não, faz o que eu tô mandando aqui, que tem que pagar, já tá quebrando totalmente a relação de serviço de onde eu sou especialista e tenho que entregar aquilo e aí eu vou fazer um negócio que eu sei que não vai dar certo para agradar e aí você entra num embate de posicionamento e autoridade. Eu acho que tem total razão que você falou. Exatamente, e essa parte de quem está atendendo tem que ter muita inteligência emocional para saber lidar com isso. Sim. Porque hoje a maior parte das pessoas não sabem, elas simplesmente reagem a situações como essa e aí vira pau, aí quebra contrato, perde cliente por essa falta de gerenciamento da relação. Legal. E aí a gente falou um pouquinho da WebSnap ali no começo serem uma das 30 melhores agências digitais do Brasil, né? E acho que conta um pouco dessa trajetória, como que vocês conseguiram conquistar isso, né? Porque normalmente esses prêmios eu vejo que é muito mais consequência, né? É óbvio que ela é intencional, provavelmente você buscou alguma coisa nessa linha, mas o que você enxerga que foram os fatores para vocês chegarem nisso, né? Serem uma das 30 melhores agências digitais no Brasil. Tá, legal. Eu poderia resumir como experiência e referência. Né? Inclusive, se jogar no Google ali algumas pesquisas, a gente aparece ali nas primeiras posições, porque o mesmo serviço que a gente oferece para os nossos clientes, a gente faz para a agência também. E funciona, e dá certo. Então, existe muita estratégia de SEO para Google, muita estratégia de SEO para YouTube. Meus concorrentes ainda não fazem, ouvindo esse podcast talvez comecem a fazer. Então, a gente é referência. Tem muito conteúdo que você pesquisa ali, nosso artigo de blog vai aparecer primeiro. Ou jogou no YouTube, faz alguma pesquisa, a gente vai aparecer ali em primeiro também. Então, alguém pede indicação, fala com a agência WebSnap, B2B, que eles são bons. Ou palestras também, eu tenho participado de muitas palestras, muitos eventos. Então, eu acredito que é um pouco... Um conjunto um conjunto de tudo isso, assim, de saber lidar com o cliente, de relacionamento e de autoridade. Acredito que foi um conjunto de toda essa experiência que fez a gente estar entre as melhores agências do Brasil. Legal. E como nem tudo é flores, né? O que você vê que é o principal desafio hoje da WebSnap, cara? Vocês estão com 22, né? 22 colaboradores, você comentou? Sim, sim. E aí, você tem uma ambição, né? Acho que não não tô nem falando de número de colaboradores, né? Hoje a gente tem muito disso, quanto mais colaborador, maior... Depende, às vezes o problema é maior, né? Exatamente. Mas quais são as ambições? Como você deve ter essas ambições, mas o que você vê hoje que são as principais travas ali da WebSnap, os principais desafios? O que vocês estão vislumbrando ali para frente? Sim. Na WebSnap, por muitos anos, eu fui o vendedor principal da minha agência. E ainda depende bastante de mim, o departamento comercial. Só que chega uma hora que, se a gente não criar um departamento de vendas para aquilo crescer, tomar uma velocidade, né? Bom, você, como especialista dessa área, sabe o que acontece. Então, existe um momento ali que tem o platô ali, tem uma estagnação que a gente precisa fazer algo diferente. Chega uma hora que as indicações, né? A gente fecha muito o cliente por indicação, mas chega uma hora que uma indicação, você tem que estar o tempo todo ativo participando desses eventos e dar uma minada também. Esse eu vejo que é um canal, né? É um dos canais, mas você precisa abrir mais canais, né? Tem o time vendendo todo dia, a gente dependa da venda ali para sobreviver, vamos dizer, né? Exato. Então, é um dos canais a indicação e a gente faz o famoso inbound também, atraindo ali pelo meio digital, conteúdo, redes sociais. E hoje a gente abre essa parte de outbound, que... Para trazer empresas de ticket maior, né, que pagam mais a agência, tem que ter. Né? Hoje, na minha visão, se não tiver uma equipe de outbound, a gente não traz contas maiores para a agência. Então, hoje, meu maior desafio
é organizar o departamento de vendas para que ele rode sozinho, que não dependa tanto de mim para a venda acontecer. E isso, eu estou nessa fase hoje da agência. Eu estou organizando o meu departamento de vendas. Nós estamos com 3 pessoas na equipe de vendas, estou trazendo mais uma. E está caminhando, sabe? Já surgiram as primeiras vendas, está caminhando, já começou a se pagar ali essa parte de vendas. Então, hoje, por enquanto, em algum momento eu quero que rode sozinho, que não dependa tanto de mim. A parte de operação já está caminhando. Então, eu acho que quando eu chegar nesse momento de fazer minha equipe de vendas caminhar sozinha, eu cheguei numa meta que faz uns anos já que eu estou querendo organizar. Né? E legal. E o que você acha que foi as travas ali? Nesse, cara, 2009, 2005, quantos anos dá? Dá 16 anos ali. 16 anos. O que te impediu de construir esse time, na sua visão? Acho que isso é para trazer vida real, né? Foi o próprio Rodrigo? Qual que é o teu... O que você enxerga que travou essa construção de time, de ver só essa necessidade só agora? Ou, de fato, talvez não só ver a necessidade agora, mas colocar a mão na massa nisso agora, de fato? Sendo que a gente está no mercado onde a gente sempre fala, né? Vendas... Pode acontecer o que for, mas não pode parar de vender, né? No caso, tá pegando fogo, mas continua vendendo, que é o que vai salvar ali e vai construir. O que você acha que foram as principais travas ali para você não avançar no canal de venda? Sempre existiu um direcionamento para vendas na WebSnap, desde sempre. Então, eu sempre tive um assistente, um estagiário que me apoiava ali montando a proposta. Então, sempre teve alguém ali do meu lado apoiando em vendas. Mas eu acho que o que travou é foco, sabe? É olhar só para vendas. Porque o empreendedor, enquanto gestor, além de vendas, ele tem que lidar com a campanha do cliente que não deu tão certo, que a gente precisa fazer dar certo. Financeiro. Tem o funcionário ali que teve a dor de barriga, o designer que vai ficar uma semana fora, de repente você tem que ir atrás de algum outro designer para cobrir ele. Então, o financeiro também, o cliente que não pagou e fala, puta, e agora... O que eu faço esse mês para segurar? Então, são vários outros pequenos probleminhas que vai aparecendo que se não tiver um foco, eu vou olhar para a área comercial, vou fazer isso aqui crescer, vou olhar todos os dias para o meu script de vendas, a forma que eu estou abordando, a apresentação, vou estudar a concorrência. Cara, se não tiver um olhar só para o comercial, isso trava, cara. E aí, o gestor, empreendedor ali, raiz, né, que está apagando pequenas fogueiras todos os dias, cara... Falta tempo para olhar para o comercial. Não consegue... ele prioriza também as outras coisas junto e aí é aquela balança, né? Acaba tirando... E como a área comercial é uma área que precisa de muita atenção dedicada, né? Acaba tendo esse balanço aí. E às vezes dá umas pedaladas, né? Você vai lá, treina o cara. Quando o cara tá ficando muito bom, 6 meses, 7 meses, ele recebe uma proposta 2 vezes mais e sai. Fala, pô, cara, fiquei... 6 meses, 1 ano treinando esse cara para esse cara sair. Quando você acha que vai, não vai. Você dá um passo atrás e treina outro. E aí vai pegando experiência, a gente vai pegando o jeitinho. Eu acho que faz parte passar por essas fases. Não precisaria, mas eu passando por essas experiências, eu já sei mais o caminho ali que vai dar certo. Então eu sei onde eu quero chegar, sabe? Mas respondendo a sua pergunta, acredito que é um pouco disso. Falta de foco total de olhar para o comercial para fazer o negócio crescer de uma forma mais rápida. Legal, mas é o que você falou. Por mais que você não estava focado 100% no comercial, não é que não vendia. Você sempre vendeu, você tinha canais de vendas. E aí vamos explorar um pouco disso aqui no nosso bate-papo, que eu queria entender, dentro de um empresário no seu cenário, o que você recomenda? Você deu um exemplo como canal de venda. Um exemplo foi indicação, exemplo de eventos que você comentou também. Mas você fez algumas estratégias de inbound, o que você já fez que deu certo, para dar uma encurtada no caminho de quem vai começar, né? Para não passar pelas mesmas tentativas que você fez ali nessa jornada que você estava sozinho fazendo o processo de venda, para talvez não vai estruturar toda uma equipe comercial agora, com 10, 20 pessoas, mas nesse momento ele pelo menos começa a gerar essas primeiras vendas e as coisas acontecerem. Tá, poxa, muito bom. O que eu tenho feito hoje é buscar conexões que fujam do tradicional, que fujam dessa ideia de montar um departamento outbound e os closers, que fujam um pouco desse tradicional. Hoje eu estou muito envolvido no esporte, como hobby, no meu dia a dia, e eu tenho me enfiado nisso. Então, eu vou dar só um exemplo, né? O que eu tenho feito e tem dado resultado. Eu sou nadador e eu pratico triatlon, tá?
Uma das atividades que eu tenho feito é presenteado algumas pessoas-chave com uma touca de natação. Então, dentro do esporte triatlon, eu escolho ali um empresário, dono de empresa, ou um cara influente, marco um café com ele e presenteio ele com uma touca de natação. Cara, mas sem nenhuma intenção, só para abrir uma conversa e uma conexão. Cara, eu tenho colhido bons resultados disso. É claro que isso está dentro do universo de indicação. Sim. Mas quando ele bate na agência, eu já passo para o vendedor e fica bem encaminhado. Eu participo de algumas reuniões e acaba fechando, né? No final, vira uma venda. Então, eu aposto muito em ideias que fujam do que a gente aprende aí, dos vídeos que a gente assiste no YouTube, do que os coaches estão ensinando no Instagram. Eu gosto muito disso que foge do padrão. Né? Eu acho que, extraindo um pouco do que você falou, como dono do negócio, talvez esse canal a gente chama de relacionamento, né? Que seria um dos canais de venda. Normalmente o dono pode ter 30, 40 pessoas na equipe comercial, mas um gestor comercial, e ele está numa alçada hoje muito mais estratégica, vamos dizer. Mas esse canal, acho que ele nunca se encerra. É um canal de relacionamento. O cara, durante a vida dele, o que ele estiver fazendo, igual você comentou. Tô ali no meu treino pro triatlon e mesmo assim você tá negociando, você tá se conectando, você tá falando da tua empresa muitas das vezes quando é questionado, porque daí surgem essas conversas. Pô, o que você faz? Então, pode ter, na minha visão, né? Eu acho que pode ter um time de vendas gigantesco, esse canal de venda de relacionamento ele nunca acaba, ainda mais pro dono do negócio. Ele sempre vai estar vendendo o negócio dele, ele é a cara do negócio, ele vive aquilo todo dia, então não tem como ele não vender isso, né? Então, com toda certeza. E nesse meio B2B é ainda mais forte, é relacionamento, é você sentar, tomar um café com um cara, e às vezes não é aquela pessoa que vai se tornar cliente, às vezes é o amigo daquela pessoa, então ele te indica para outras pessoas, porque você é um cara legal, pô, conheço fulano que tem uma agência de marketing digital, conheço fulano que pode te ajudar com isso. Então, vai muito além da pessoa única que você está falando, todas as pessoas que estão em volta daquela pessoa que você estreitou o relacionamento. Então, acho que esse é um pouco do poder do relacionamento que envolve a nossa área. Legal. E você comentou sobre triatlo, né? Que você é um atleta aí, nadador, cara que pedala, nada e corre, né? Então tá fazendo... Todo sábado a gente tava conversando aqui um pouco nos bastidores, tá fazendo os treinamentos. E acredito que a partir disso daí você deve ter muitos ensinamentos, né? E muita coisa que te ajuda, talvez, nos negócios, na vida como um todo e tudo mais. O que você enxerga de impacto, assim, né? Provavelmente você não deve fazer isso a vida toda, você começou em um determinado momento, o quanto isso te ajudou, o quanto isso impactou, o quanto você acredita que para um cara que é empreendedor... Ah, mas eu tô começando, Rodrigo, não tenho tempo de fazer essas coisas, né, cara? Pô, tô começando um negócio, ou não tô começando um negócio. Cara, agora meu negócio tá vingando, tá dando super certo... E, cara, eu tô cheio de coisa pra fazer aqui. Agora é o melhor momento, não posso parar pra treinar. Você até comentou comigo que é de sábado, das 6 da manhã até 1 hora da tarde. Eu tava pensando aqui, cara do céu. O sábado, quase o sábado todo, né? Daí, o que você tem de aprendizado ali sobre isso, pros negócios e tudo mais? Tá, cara, eu vejo que a resiliência e a disciplina são os dois principais fatores que existem nesse esporte e que dá para levar para o mundo dos negócios. E a partir do momento que você tem essa disciplina de acordar cedo todos os dias, de você se alimentar melhor, de você se alimentar no horário certo, de você treinar no horário correto, de você dormir direito, isso gera um impacto muito forte, muito poderoso na gestão da empresa no dia a dia. Então, é uma disciplina... quem quer ser triatleta tem que ter disciplina. Pode perguntar para qualquer atleta. O cara que quer fazer o Ironman, o que já fez Ironman, pergunta como é a vida dele. A vida muda completamente. E se você alia, se você junta isso com a sua empresa, com o mundo dos negócios, cara, isso é uma combinação perfeita, é uma combinação muito boa. Teve alguma situação que, se você lembra, dentro da agência mesmo, né? Dentro da WebSnap ali, que te exigiu essas habilidades que você adquiriu dentro do esporte, né? Vamos chamar assim. Que você usa no dia a dia, ou algum momento crítico. Porque todo mundo tem desafio, né? A gente, claro. Campanha do drone, as 30 melhores agências, isso aí é o que a galera vê, né? Mas tem o bastidor, tem o que de fato a vida real, né? Os desafios ali que a gente tem.
O que você já chegou a ter que usar na prática, que você percebeu? Putz, cara, olha como me ajuda o triatlo, né? Os treinos me ajudam a tomar essa decisão diferente, a conduzir essa situação aqui muito crítica que eu passei na agência, talvez na pandemia, alguma coisa numa linha que foram viradas ali de chaves para todos os negócios. Algum momento prático que você já teve que você viu o impacto, né? Tá, muito boa pergunta. Olha, Cristian, eu percebo que cada vez mais a vida gira em torno do mental, da mente e dos pensamentos. Você é corredor, você sabe. Você fez quantos K já correndo? No máximo que eu fiz 10K, né? Hoje é no máximo que eu fiz. Normalmente no dia a dia eu faço 5K, mas o máximo que eu fiz foi 10. Tá, muito bom. Eu ainda tô no caminho da maratona. O meu máximo é 21K. É a meia, né? Você fez a meia já. A meia. E tem determinado momento da corrida que você fala, porra, eu vou desistir. Acho que você já passou por isso. Sim, né? sim. Cara, eu vou desistir. Só que a sua perna aguenta, o seu corpo aguenta, você tá bem, você pode muito mais. Sim. E isso é um dos principais aprendizados assim que o esporte leva pra gente. E nas empresas é a mesma coisa. Chega um momento que você fala, cara, dessa vez não. Porra, dessa vez eu vou desistir. Vou virar CLT, vou vender tudo. Cara, então acho que esse é o principal ensinamento. É mental, sabe? É você saber lidar com as situações e que aquilo é passageiro. Se você está bem com você mesmo, mentalmente, a empresa ela vai fluir melhor, você vai saber lidar com essas situações difíceis. Então, eu diria que é sempre algo relacionado ao mental, assim, sabe? Você está preparado para tudo, mente blindada. Vai ter problema e eu vou resolver o problema. Tá pronto para isso. Acho que quando você coloca essa linha de pensamento, pode vir qualquer coisa, cara. Eu tô pronto para resolver o que vier e aí isso vai para uma nova fase. Toda vez... A gente estava falando sobre isso, né? Sim, sim. Sempre que aparece uma resistência, cara, talvez aquele seja o caminho certo. Quando aparecer muito problema, cara, resolve aqueles problemas porque depois vai vir algo grandioso. E isso vai acontecer sempre, né? Durante todos esses anos, eu sempre vi isso acontecer. Aparecem várias resistências. Você passa por todas elas, vem algo grande, vem algo maior. E isso faz parte da vida. Eu acho que o ponto que eu vejo assim, de você ir treinar, que seja, né? No caso do triatlo, qualquer esporte, o cara vai na academia, tem uma rotina, disciplina para criar, porque é muito falado isso, né? Pô, tem que ter disciplina, tem que ter resiliência. Então isso é muito falado. Eu particularmente odeio esses discursos na internet, mas eu acho que o fato do empreendedor ir fazer um treino, fazer uma corrida, fazer alguma coisa, ele colocar esses pensamentos, em vez de ficar só externalizando isso, na prática, de fato. Exatamente. Sair da teoria, sabe? Ele criar a casca mesmo na vida real, ir lá e fazer o que tem que ser feito mesmo para criar uma casca em si. Quer um outro café? O pessoal eu aceito. Pessoal, consegue pegar um pouquinho mais de café? Para mim também, pode colocar aqui, por gentileza. Então, o que eu vejo aqui, Rodrigo, pega aqui a caneca para mim, por favor. Essa aqui é a dele, tá? A que tá na frente aqui, ó. Então, o que eu enxergo, Rodrigo, é muito... sair um pouco desse discurso pro empreendedor é bom, que sai muito do que é falado na internet e tal, e entra muito numa linha de fazer isso na prática, criar essa casca da disciplina na prática, né? Eu sempre nadava, como eu mudei para São Paulo agora, tô me encaixando numa nova academia já de natação, mas pelo menos 2 a 3 vezes na semana eu nadava 6 horas da manhã, cara. E eu tava lá no sul, em Pato Branco, eu lembro. E, cara, tinha dia que era 0 graus, assim. Tipo, porque sul, né? Batia 0 graus e menos 3 de... como que fala? Não é previsão, é sensação térmica. Sensação térmica. Cara do céu. Óbvio, piscina aquecida, tudo, mas mesmo assim, você levantar, cara, de manhã, 5h30 da manhã, pra chegar às 6 horas na natação... E aí, às vezes eu ia, cara, e só tava eu. Já aconteceu de estar só eu, já tinha acontecido de estar só eu. E normalmente, sempre tinha eu e mais uma pessoa. Isso daí era fato. Era raias, assim, pra 8, 9 pessoas, mas normalmente na época de inverno lá, que era bem puxado, é isso. Então, o que eu vejo mais é criar essa casca. Sair um pouco desse discurso da teoria e o cara arrumar uma coisa que ele gosta de fazer. Eu sou muito mais disso. Tipo... Pô, não curto academia, um exemplo, mas pega um outro esporte que você gosta, igual a natação, ou acho que faz muito mais sentido pro cara criar. E aí, na prática, no negócio, acaba tendo uma
uma consequência positiva ali também. Com certeza. É legal saber que você nada, depois eu vou te dar um presente, vou te dar uma das tô- toucas de natação. Pô, E realmente isso acontece. Então, até isso é legal. Do tipo, Sim. pô, eu sei que vai estar frio, a minha cama tá quentinha. sim. Mas eu sei que vai estar frio, eu vou sofrer um pouco, mas eu vou mesmo assim porque eu quero melhorar e vai fazer meu dia ser melhor. E vai. Sim, sim. Se compromete com você mesmo e vai. Então, isso também é mais um aprendizado. É isso. E, cara, assim, o que você pode dar de conselho, saindo um pouco agora dessa linha dos treinos e da corrida ali, que você normalmente usa isso como disciplina, resiliência, mas acho que agora um conselho mais prático relacionado ao negócio de serviço, né? Pô, agência, a gente tem um puta problema, que eu sei, que é a escala, né? Não sei como que vocês constroem isso, porque é um serviço. Então, quanto mais clientes eu tenho, mais a gente na equipe eu preciso, o meu custo também cresce, eu tenho que ter esse time intelectual aí. Na verdade, não é mão de obra, não é produto, você precisa ter mão de obra intelectual para construir projetos e entregar resultado para o cliente. E o que você pode dar de conselho para quem trabalha nessa área de serviço? Atua com recorrência, mas na área de serviço, para pensar em ser replicável, para pensar em ser escalável, ele conseguir aumentar a margem de lucro dele, ele conseguir aumentar o faturamento sem aumentar tanto o custo. O que você já passou de experiência na WebSnap e pode contribuir nessa linha também? Tá. Olha, o que eu vou falar é muito clichê, a gente ouve muito disso na internet, vê muito empresário falando sobre isso. E eu só vou repetir porque realmente funciona. É pessoas e processos. É pessoas e processos. Ter pessoas boas que sabem trabalhar direito e um processo bem definido e organizado pode ser o feijão com arroz. Pode ser o mesmo que todo mundo vende, mas se você fizer direito, cara, se fizer direito, o negócio vai, o negócio roda, o negócio funciona. Eu queria te dar uma resposta com base nas minhas experiências, só que isso faz parte do dia a dia, assim. As pessoas certas e os processos organizados, o negócio flui, por mais que seja o mesmo serviço que tenha vários concorrentes vendendo a mesma coisa que você. Então, eu focaria muito nessa questão de processos e pessoas. Teve algum processo que você lembra, assim, agora que vocês mexeram e para ganhar escala? Um exemplo mais prático ali. Vou usar um exemplo de onboarding dos nossos clientes. A gente não tinha um processo de entrada muito bem definido. E aí eu sentei com a minha sócia e irmã, então eu tenho uma sócia que está lá comigo, tá lá me esperando para a gente ter a nossa reunião da tarde hoje. E aí, o que a gente pode fazer para esse cliente entrar e ficar encantado com o nosso serviço? Ele tem que entrar tendo essa percepção que ele fez uma ótima contratação. E a gente foi lá e desenhou essa entrada, como seria, quantos pontos de contato a gente teria, como seria a apresentação desses pontos de contato, alinhar muito bem as expectativas. Então, é só um exemplo assim, de um processo que a gente alinhou e aí aliado a pessoas, porque quem apresenta isso é a pessoa do atendimento, a gente chama de CS também na WebSnap. Então, o CS tem que estar preparado para fazer esse ótimo onboard, essa boas-vindas do cliente. Então, só um exemplo, assim, um dos poucos processos que a gente alinhou e que ajudou a reter os clientes, porque às vezes o cliente não ficava tanto tempo. Então, pelo menos nessa entrada, a gente garante porque o desafio era, de acordo com que vocês iam vendendo, os clientes iam... cada um é de um processo para poder fazer a entrada dentro da agência, né? Então, um já ia para uma linha que eu tô com o desafio disso, o outro ia para eu tô com o desafio daquilo, e aí acabava destoando o teu time e não tinha escala, né? E aí você criou um padrão ali de apresentação desde a entrada para o cara saber conduzir ali o cliente, como seria o alinhamento de expectativa, e isso gerou escala ali para a agência. Então, pode colocar cliente para dentro aí que, pelo menos esse primeiro processo já está bem claro e definido ali para avançar. Gerou escala e gerou contentamento. O cliente está mais também contente. A satisfação. Ele percebeu que ele é importante para nós. Então, é só um exemplo de um pequeno processo assim, que mudou bastante o nosso dia a dia. Então, o conselho que você dá para o pessoal é pensar dentro dos processos e pessoas, né? Mas dentro dos processos o que pode ser escalável. Talvez não é tudo, né? Mas é parte do processo. O serviço como agência não é tão escalável, mas partes do processo podem ser, né? Exatamente. O pessoal fala muito, vamos escalar a agência. Sim. E, não tem jeito. Vai entrar cliente novo, a gente precisa contratar mais pessoas, mais ferramentas. Não é aquele modelinho perfeito de escala que nem um SaaS ou qualquer software que nós vemos por aí. Mesmo assim, existem alguns padrões que a gente consegue estabelecer que facilita entrar mais clientes, reter esses clientes e melhorar a nossa margem ali no final do mês. Pô, legal, legal. E, Rodrigão, qual que foi o conselho que você recebeu assim na sua visão que mais te ajudou, né? Dentro da tua jornada aí, toda essa trajetória da WebSnap,
Qual que você enxerga que foi esse conselho ali que mais te apoiou, né? Uma empresária, o nome dela é Sandra, ela falou assim para mim uma vez: Rodrigo, é melhor você estar parado olhando para o lado certo do que correndo para o lado errado. E aí reflita. Aí cada um leva como quiser essa mensagem. Sim, mas o que você... Eu achei legal que dá uma visão assim da direção, né? Eu já ouvi algo, acho que semelhante a isso, que importa mais a direção do que a velocidade, né? Eu acho que... Exatamente, né? A história da Ferrari. Exato. A direção que você tá indo é mais importante do que a velocidade que você tá indo, porque às vezes você tá indo pro lado errado e, cara, vai dar problema, né? E em alguns momentos você teve situações que você olhou para isso, você parou para olhar para a direção? Sim, muitos momentos, até mesmo no departamento de vendas, né? Eu tentei trazer uma pessoa mais chave, mais sênior, pagando um salário mais alto e querendo colocar velocidade nessa parte de vendas e de repente percebi que eu tava queimando muita grana ali para manter esse cara que era para ser o especial, né? Nossa pessoa principal e, cara, e não era muito bem aquilo. O cara estava em outro momento, a contratação não foi muito bem feita, não era muito bem... Ele precisava ser direcionado, apesar de ser alguém mais sênior. Então, às vezes a gente quer correr, fazer as coisas acontecerem mais rápido, mas se eu tivesse na minha ali como gestor, eu como vendedor, treinando uma outra pessoa, mostrando como faz, poderia ser um caminho mais adequado do que eu tentar trazer alguém pronto do mercado. Então, é só um pequeno exemplo. Um momento assim, que você fez essa parada para refletir. Exato, mas em vários momentos assim da minha carreira eu já parei para olhar e falar, pô, será que eu tô correndo para esse lado? Será que tá certo? Será que é melhor eu parar e refletir para ver se o que eu tô fazendo aqui, a energia, o tempo que eu tô me dedicando é isso mesmo? Então, eu acho que vale essa reflexão, porque às vezes é melhor esperar as coisas se ajeitarem e olhar para onde você quer chegar do que correr para um lado que não tem tanta certeza, né? Não tem tanta segurança. Legal. E, Rodrigo, agora é o teu conselho, né? Uma das coisas que eu sempre falo aqui pro pessoal, né? No final do nosso papo, né? Passa muito rápido, né? Esse papo aí. Pô, já foi. Cara, uma hora aí passa voando e eu queria... Acho que eu sempre falo muito isso, né? O empreendedor tá aqui, cara, a vida real não é simples, né? Você tem trabalho, cara, 16 anos, né? A gente tava falando, 16 anos de WebSnap, você tem desafios ainda de formatar um time comercial de fato ali, né? Não que não venda hoje, vende todo mês, mas precisa formatar, quer ganhar escala, tem uma ambição onde eu almejo chegar. Então, assim, não importa o tamanho do negócio, tem desafios, né? E também fica os aprendizados aí durante toda essa trajetória. E aí, pegando todo esse know-how, toda essa experiência, o que você deixaria de conselho, né? Pô, fosse o último dia aí do Rodrigo na Terra, que não vai ser, né? Mas o que ele gostaria de deixar de recado para as pessoas, de recado para empreendedores e conselho ali para todo mundo, né? Que estiver ouvindo a gente. Esse aqui é dele? É o meu? Tá. E aí a gente... Queria ouvir esse conselho aí do Rodrigão. Tá. O que você pensa aí como... Para passar para as pessoas mesmo, né? Tá. Acho que é uma das coisas que eu sempre peço no final para os convidados aqui. Poxa, muito bom. Eu acredito que pensar em deixar um legado, pensar em deixar um legado é mais importante do que ganhar dinheiro, faturamento e estourar em vendas. Eu acho que por onde você passar e você colocar aquela sementinha do bem... Porra, aquela pessoa falou aquilo pra mim e aquilo me ajudou. Trabalhei naquela empresa e foi a melhor empresa que eu trabalhei na vida. Ou eu tive aquele cliente, eu vou lembrar dele pra sempre porque ele falou isso. Eu acho que por onde você passar e colocar a semente do bem, isso vai prosperar e com certeza a gente está num caminho mais certo dessa vivência aqui como gestor e como pessoa na Terra. Legal. E, cara, eu acho que esse é um ponto até que a gente falou durante essa trajetória. O que mais você citou foram situações... É muito legal quando eu pergunto isso pra pessoa, que normalmente essa pergunta extrai um pouco da essência, né? E a essência normalmente é toda a conversa, como toda a conversa foi. E durante nosso bate-papo você falou, você lembrou da campanha lá, por exemplo, da pizzaria. Isso é uma coisa legal que fica do momento lá. Não falou de faturamento. Legal, gerou resultado, mas é uma coisa que ficou...
presentear um cara da touca, certeza que ele sempre vai lembrar da touca. Tudo bem, no meio do caminho a gente faz negócio, no meio do caminho a gente faz amizade, no meio do caminho surge sociedade, no meio do caminho ganha dinheiro, no meio... mas é tudo meio, né, do caminho. Mas o mais legal e o fim das coisas é o que as lembranças que sobram. Acho que isso é o mais legal. E durante toda a nossa conversa você foi citando alguns momentos que foram marcantes, como resultado, como case, legal. Isso de fato gera cliente, gera resultado, mas são lembranças que é o que fica no final. E a sua mensagem traz muito isso e tudo que você trouxe do nosso bate-papo também nessa linha. E, cara, legal. Eu acho que agora, só pra gente encerrar, Rodrigo, como as pessoas te acham, né? Eu quero contratar o WebSnap, quero bater um papo com o Rodrigo, quero trocar figurinha, quero conectar, quero treinar de sábado lá, lá com a galera do triatlo lá todo sábado. E aí, como que a gente te encontra aí nas redes sociais? Temos o nosso site www.websnap.com.br. Pode me seguir no Instagram também. Caminiti é meu sobrenome, Rodrigo Caminiti, Caminiti. E quem quiser fazer um treino comigo de triatlon, aparece lá em São Bernardo, me chama no Instagram e vamos junto. Aí sim. Você vai ser o primeiro. Tem que ir, cara. Agora eu tô ferrado. Fiz compromisso público aqui. Tem que ir. Então, assim, pessoal, pra quem agradecer toda a audiência que ficou assistindo a gente até aqui, espero que o nosso bate-papo tenha contribuído aí com a tua jornada, que tenha contribuído com algum insight, alguma virada de chave dentro do seu negócio que às vezes você estava buscando. E a ideia aqui desse bate-papo é realmente entregar, de fato, a vida real dos empresários, quem tem desafios semelhantes ao teu negócio, né, que são pequenos e médios negócios, e que, de fato, ali não tem investidor por trás, não tem nada ali que, de fato, tá botando a mão na massa e tem 16 anos de história, clientes há 10 anos em conjunto, né? Então, agradecer você que está aqui com a gente até o final desse podcast. Comenta aqui, né? Faz um comentário no nosso YouTube, se inscreve aqui no canal e nossas redes sociais da Academia, todas as redes sociais da Academia da Recorrência e nosso site www.academiadarecorrência.com.br. Agradeço você que ficou aqui novamente e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. É isso.